Olá, sejam bem-vindos novamente. Vou falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Bom, o que vem a ser o máximo divisor comum, né? Quando a gente fala máximo, sinônimo de maior. Maior divisor comum entre dois ou mais números, ok? Então eu quero descobrir qual o maior divisor comum de dois ou mais números. O máximo divisor comum, nós representamos ele por MDC, ok? Máximo divisor comum ou maior divisor comum. Eu particularmente prefiro falar maior, porque nós queremos o maior divisor comum de dois ou mais números. Bom, para mim, calcular o maior divisor comum. Como é que eu acho esse maior divisor comum? O MDC. O MDC é o produto. O que é produto? É o resultado da multiplicação. É o produto dos fatores comuns com menores expoentes. Então, o MDC é o produto resultado da multiplicação dos fatores comuns com menores expoentes, os que tiverem os menores expoentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira o MDC, dos números 18 e 60. Ou seja, eu quero encontrar o maior divisor comum de 18 e 60. Qual o maior número que divide o 18 e 60 ao mesmo tempo? Uau, não sei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar o 18, fatorar o 60. Vamos fatorar o 18 pelos números primos, hein? Não esqueçam que aqui sempre números primos. 18 é par, ele é divisível por 2, vai dar 9. 9 é ímpar, é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3, vai dar 3. 3 é primo, é por ele mesmo, vai dar 1. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3, dá 3 ao quadrado. Agora eu vou fatorar o 60. Então, vamos pegar o 60, vamos fatorar o 60. 60 é par, é divisível por 2, que vai dar 30. 30 é par, é divisível por 2, que vai dar 15. 15 é múltiplo de 3, que é primo. Vai dar 5. 5 é primo, então ele é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Então, 60 é 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Muito bem. Agora, o MDC é o produto dos fatores, multiplicação, resultado da multiplicação, dos fatores comuns. Quem é fator comum? O 2 é um fator comum, porque ele aparece nos dois, na fatoração dos dois. O 3 é um fator comum, que ele aparece na fatoração dos dois. O 5 é fator comum? Não, porque o 5 não aparece aqui. Então, ele não é um fator comum, ok? Então, o MDC de 18 e 60 vai ser fator comum é o 2. Qual que tem o menor expoente? Quando não aparece nada aqui, a gente já sabe que é 1. Vamos colocar aqui, ó, 1 aqui e 1 aqui, ó. Então, lá. Qual o que tem menor expoente? 2 elevado a 1 ou 2 ao quadrado? 2 elevado a 1. Então, aqui nós vamos colocar 2 vezes... O 3 é um fator comum. Qual que tem o menor expoente? Esse aqui, ó, 3 elevado a 1. Então, 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6.
Então, o maior divisor comum de 18 e 60 é o 6. Esse é um dos processos para descobrir o MDC. Mas será que eu tenho que sempre fazer dessa forma? Não existe uma regra mais prática, mais fácil para me resolver o MDC de 2 ou mais números? Sim, tem. Tem uma regrinha prática aí. Vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos a um problema. E nesse problema eu vou explicar para vocês um modo prático de calcular o maior divisor comum, o MDC. Bom, em primeiro lugar, a dúvida que gera para todos é como identificar que eu tenho que fazer o MDC. O MDC você consegue identificar da seguinte forma. Quando o problema ele fala assim, eu quero dividir, ou eu quero repartir em partes iguais e do maior tamanho possível, ou seja, para que não sobre nada, para que não tenha prejuízo. Aí nós sabemos que eu quero aplicar o maior divisor comum. Então, um exemplo para vocês entenderem. Pretende-se cortar 3 fios em pedaços do mesmo comprimento, de modo que esse comprimento seja o maior possível. Então, nós temos um fio de 100 metros, um fio de 108 metros e um outro fio, um terceiro fio de 120 metros. Pergunta-se, quanto medirá cada pedaço? E quantos pedaços serão obtidos? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho esses 3 fios e quero cortá-los em pedaços, repartir, dividir em pedaços, que seja do mesmo comprimento. Todos tenham o mesmo comprimento. E que esse comprimento seja o maior possível. Para quê? Para que eu não tenha prejuízo, para que não me sobre nada. Para que eu não tenha que jogar nenhum pedaço fora. Para que eu possa economizar. Então, eu quero cortar os 3 fios do maior tamanho possível e sendo que todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Pronto. Se eu vou cortar, eu vou repartir, eu vou dividir, eu tenho o quê? Eu quero achar o divisor. Se eu vou dividir, eu quero achar o divisor. É do maior tamanho possível, maior possível. Então, maior divisor comum. Por que comum? Porque todos têm que ter a mesma medida. Bom, eu não vou usar a definição e fatorar medida por medida e depois pegar o menor expoente. Eu vou fazer uma regra prática que já vai me responder essas 2 perguntas. Eu vou fatorar os 3 simultaneamente. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, 100 metros, que tem um fio, o outro tem 108 metros e o terceiro tem 120 metros. Nós vamos fatorar isso aqui por números primos, claro, sempre números primos. Se eu quero divisor, o número primo colocado à direita da barra tem que dividir os 3 números ao mesmo tempo. Então, o número primo colocado à direita tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Percebam que os 3 números aqui em cima são pares. Logo, eles são divisíveis por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. 108 dividido por 2 vai dar 54. 120 dividido por 2 vai dar 60. Os 3 números, ambos ainda são pares. Logo,
Continuamos a divisão por 2, que é o único número primo par que nós temos. 50 dividido por 2 vai me dar 25. 54 dividido por 2 vai me dar 27. 60 dividido por 2 vai me dar 30. Bom, agora nós chegamos num ponto em que não existe um número primo que divida esses 3 ao mesmo tempo. 30 é um número par. Ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 6 e assim vai. 27 já não é divisível por 2 e nem o 25. Portanto, não tem como eu dividir os 3 números ao mesmo tempo. Portanto, terminou a minha fatoração. Terminando a minha fatoração, eu multiplico esse resultado. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 o quê? 4 metros. Quer dizer que cada pedaço vai ter 4 metros. Então eu vou pegar esses 100 metros e dividir em 4 metros cada pedaço. Vou pegar esses 108 metros e dividir de 4 em 4. Vou pegar os 120 e dividir de 4 em 4. Então 4 metros terá cada pedaço. Esse é o maior comprimento possível. Então quanto medirá cada pedaço? Cada pedaço medirá 4 metros. Aí vem a pergunta: quantos pedaços serão obtidos? Se fosse daquela forma anterior, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar os 100 metros, dividir por 4, para saber quantos pedaços eu teria nesse fio. Aí eu pegaria os 108 metros, dividiria por 4, para saber quantos pedaços vão dar. Eu pegaria os 120 metros, dividiria por 4 para saber quantos pedaços vão dar. Besteira. Vamos fazer de um modo mais prático. Por isso que eu fiz dessa forma. Olha aqui, olha. Eu vou ter aqui 25 pedaços de 4 metros cada no fio de 100 metros. Nesse fio aqui, vai me dar 25 pedaços. De 4 metros cada. Basta fazer a conta, 25 vezes 4, vai dar 100. Eu vou ter 27 pedaços de 4 metros cada no fio de 108 metros. Se você multiplicar 27 por 4, você vai chegar no 108. E eu vou ter mais 30 pedaços de 4 metros cada no fio de 120 metros. Olha como é mais simples essa forma, que você já acha o maior tamanho possível, que cada parte vai ter, e ainda acha a quantidade de pedaços que vai ter em cada um dos fios. Então a pergunta é: quantos pedaços serão obtidos? Serão obtidos 25 pedaços mais 27 pedaços mais 30 pedaços, considerando o total dos 3 fios. Isso dá um total de 82 pedaços. 82 pedaços é a nossa resposta final. Agora vamos ver o mínimo múltiplo comum. Mínimo é o menor, né? Sinônimo de menor, mínimo, menor, menor, múltiplo comum, que nós abreviamos como MMC, menor múltiplo comum. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Por exemplo, qual é o menor múltiplo comum de 2 e 3? Vamos lá, se eu quero múltiplos, vamos lembrar de tabuada. Múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? Excluindo o 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4.
6, 8, 10, 12 e é infinito. Os múltiplos são infinitos, por isso que não pode ser maior. Não existe um maior múltiplo, é infinito. Então tem que ser o menor. Vamos pegar os múltiplos de 3, é a tabuada do 3, excluindo o 0. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e infinito. 3 pontinhos. Aí eu quero o quê? O menor. Menor múltiplo. Olha lá no primeiro conjunto, olha no segundo, qual é o menor múltiplo? O menor múltiplo é o 6. Portanto, o MMC de 2 e 3 é o 6. É o menor múltiplo comum dos dois. Então, nós podemos dizer, por definição, que o MMC de 2 ou mais números, o MMC de 2 ou mais números é o produto dos fatores comuns e não comuns. Com maior expoente. Com maior expoente. Ok? Veja que é sempre o contrário, né? Quando eu quero o MDC, que é maior divisor comum, eu pego, se é maior divisor, eu pego menor expoente, só que dos fatores comuns. Menor múltiplo comum, eu pego maior expoente. Só que no MMC eu pego os fatores comuns e também os não comuns. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o MMC de 12 e 15, por exemplo. De 12 e 15. Qual é o MMC de 12 e 15? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Vamos pegar aqui 12 e 15 e vamos fatorar simultaneamente. Bom, aqui como eu quero múltiplo, não precisa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 12 é par, vamos dividir por 2, vai dar 6. O 15 não dá, você abaixa. 6 é par, vamos dividir por 2. Vai dar 3, o 15 você abaixa. Agora eu não tenho mais números pares, eu vou dividir por 3. Vai dar 1 e aqui vai dar 5. 5 é número primo, é divisível por ele mesmo, aí vai dar 1 e 1. O MMC, a parte de baixo aqui sempre vai dar 1, tá? Diferente do MDC. Agora nós vamos multiplicar tudo isso daqui, né? Então eu vou fazer 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Isso vai dar 60. Então, o MMC de 12 e 15 é igual a 60. E aí, resolvemos esse probleminha. Vamos fazer um problema agora. Um problema mesmo, para ver como que eu identifico se é MDC, se é MMC. Que essa é a dúvida que corrói muita gente, né? Então, espera um pouquinho. Vamos lá, um probleminha que diz o seguinte: 3 ônibus partem de uma rodoviária no mesmo dia. O primeiro parte de 8 em 8 dias, o segundo de 12 em 12 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Depois de quantos dias eles partirão juntos novamente? Alternativa A, 40, alternativa B, 60, alternativa C, 80, alternativa D, 120. Bom, o que nós temos? Veja bem, nós temos 3 ônibus que partem no mesmo dia. Então, hoje os 3 saíram no mesmo dia. O primeiro, ele parte de 8 em 8 dias. Então, de 8 em 8 dias, eu penso em quem? Tabuada, né?
8 em 8, 8, 16, 24, ó, tabuada do 8. O outro sai de 12 em 12, 12 em 12 dias, tabuada do 12. O terceiro sai de 20 em 20 dias, tabuada do 20. Quando eu falo tabuada, eu lembro do quê? De múltiplo. Ou seja, são os múltiplos de 8, os múltiplos de 12, os múltiplos de 20. Se eles saíram juntos, quantos dias eles partirão juntos novamente? O que eu quero encontrar? O menor múltiplo comum entre os três. Então, o menor múltiplo comum entre os três é o MMC, menor múltiplo comum, entre o 8, que sai de 8 a 8 dias, o 12 e o 20. Muito bem, então vamos lá. Então vamos arrumar aqui, ó, 8, 12 e 20. E vamos fatorar. Tem número par? Tem, então é divisível por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6 e 20 dividido por 2 dá 10. Por 2 novamente, 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3 e 10 por 2 dá 5. Por 2 novamente, aqui vai dar 1, o 3 não dá baixa, o 5 não dá baixa. Aí vai dar 3, aqui vai dar 1, 1 e 5, e 5 é divisível por ele mesmo, vai dar tudo 1. Então, ficou tudo 1 embaixo. Então, nós ficamos o quê? Com 2, vamos pôr aqui, ó. Ficamos com 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Que vai dar o total de 120. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 vezes 5, 120. Quer dizer que daqui a 120 dias, os 3 ônibus vão partir juntos novamente. 120 está na alternativa D. Ok?